cabelinho aqui, acertar aqui. Beleza, agora vamos começar a gravar. Bastidores de ideias. Meu nome é Bruno, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre comunicação, só que eu vou falar de comunicação de uma maneira diferente. Eu vou falar sobre um filme chamado Sexto Sentido. Tem uma parte que é pertinente no filme, é que a criança está afastada do médico, ela não quer conversar com o médico está na casa da criança, e ele fala para o garoto: vamos fazer um jogo. Eu vou te fazendo perguntas e vou respondendo. Se for certo, você dá um passo à frente. Se não for, você dá um passo atrás e você me responde corretamente. Essa é uma técnica que ele usa para tentar se aproximar do garoto. É uma técnica interessante, porém ele tem um pequeno problema nessa técnica. No filme, ele começa acertando, fazendo perguntas, só que quando ele começa a extrapolar, ele começa a ir além do que ele está vendo ali, do que as coisas do dia a dia, ele começa a criar suposições sobre o dia da criança, ele começa a perder. A criança começa a ir para trás. Só que como fechamento dessa cena, a criança fala: você estava indo bem, só que hoje não é um dia para conversar. Essa é uma cena muito legal. O Sexto Sentido. O Sexto Sentido é um filme de 1999, é um filme de terror psicológico que envolve a história de uma criança, de um garoto, com diálogos com o seu médico, e nesse intermédio tem a parte dos diálogos com os outros adultos, né? Aí a única criança é a criança principal do filme. O terror se passa com a história da criança. Dentro desse filme tem um ponto que é muito interessante, que é quando o psicólogo que trabalha com ela, que é o ator principal, ele começa a trabalhar, ele cria um jogo para a criança se aproximar dele, para a criança começar a ter um diálogo com ele. Ele vai fazendo as perguntas e a criança vai respondendo. Outra cena importante, bem interessante também, se passa num restaurante, quando o ator principal ele vai conversar com a esposa dele. Ele chega na mesa, ele senta, começa a falar do dia a dia, começa a falar do caso dele. Em momento algum ela responde, ela não olha para ele. Então, simplesmente ela levanta e sai. Tem a ver com o enredo do filme? Tem. Porém, no entanto, o que acontece? As pessoas elas têm necessidade de falar, elas começam a falar, vão falando, sem se importar se está interessante para outra pessoa. Não é questão de interessante mesmo, é se a pessoa está prestando atenção. Talvez para um diálogo tem que ser de duas pessoas ou mais. Se só uma pessoa fala, é uma apresentação, é um monólogo. E nem sempre é interessante para quem está ouvindo. Talvez pode ter acontecido com você alguma vez. Você começar a falar com alguém, começar a falar sobre alguma coisa e a pessoa não prestar atenção mais, a pessoa se cansar, a pessoa simplesmente começar a fazer outra coisa. Ou atualmente a pessoa pega o celular e começa a mexer. Não é uma questão dela, é a questão que sua conversa não está interessante. Você não está conseguindo envolver a pessoa. Um ponto importante também, que é a parte da comunicação não verbal. Essa parte, a mãe do menino no filme, ela começa a observar as fotos do menino. E nenhuma foto dele, ele está olhando para frente. Ele está olhando sempre para o lado. No caso com crianças, é uma coisa mais nítida perceber isso em fotos. Não é para foto, nesse caso do filme, não era o fotógrafo que estava chamando a atenção da criança. Era outra coisa. E para chamar a atenção, comunicação não verbal, quando uma coisa chama a sua atenção, você vai olhar para ela. Você vai estar o tempo todo olhando para aquela coisa. Seja um objeto, seja uma pessoa. Quem chama mais atenção, você vai olhar. Você vai ter sua atenção voltada para ela. Seja no seu porte físico, o jeito, a maneira que você se porta, voltado para ela. Isso é considerado comunicação não verbal. E o outro ponto importante também sobre comunicação é a famosa comunicação assertiva. Tem um determinado momento do filme que o menino ele está no hospital.
e o médico vai até ele para conversar. O médico, em primeiro momento, não abre um diálogo com ele. No primeiro momento ele fica parado, em seguida ele começa a conversar com o menino. Ele não começa a perguntar, começa a questionar, ele começa a relatar os casos, falar do momento, da circunstância ali. No popular seria ele começa a puxar a conversa. Ele começa a falar do dia dele, o menino começa a conversar, ele começa a chegar um momento que ele começa a organizar a conversa com o menino. Aí então ele começa a perguntar e começa a obter as respostas. Isso é uma chamada comunicação assertiva. Quando você sabe o que você quer perguntar e também você consegue as respostas que você quer. Você consegue criar um ambiente de conversa agradável para ambas as pessoas. No caso do filme, o menino ele está no hospital, aconteceu um acidente com ele. Ele começa a conversar com o médico de uma maneira bem tranquila, bem simples. Então, recapitulando, as coisas importantes desse vídeo foi a comunicação não verbal, que é o jeito que você se porta, e a comunicação assertiva, que é maneiras ideal para você começar a conversar com a pessoa, você prestar atenção na pessoa, você começar a conversa sem perguntar, sem exigir, talvez o ideal seria ainda você fornecer alguma coisa, alguma informação, trazer um acontecimento seu para envolver a pessoa, para depois a pessoa começar a falar. Aí então você entra onde você quer chegar. Essa é uma das coisas que eu pude observar nesse filme O Sexto Sentido. E esse é o Bastidores de Ideias. Não esquece de deixar o like e compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante. Valeu!